Na nossa aula de português, pegue o mesmo livro de Fundamento Ético, caderno 2, e abra nas páginas 9, 10 e 11. Nós faremos um exercício baseados no texto da nossa aula anterior, tá bom? Então, eu quero que você já pegue seu lápis, sua borracha e acompanhe comigo a leitura, e assim que você for conseguindo, você também vai respondendo. O tópico do nosso estudo de hoje é encontro com a língua. Usos da vírgula. Leia a seguir 2 trechos extraídos do texto que você leu na sessão Hora da Leitura e observe que algumas vírgulas foram circuladas. Trecho A. A partir de agora, quem quiser falar, pedir, mandar, perguntar alguma coisa. Trecho B. Quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele no quarto, fechou a porta e falou. Você percebeu, tanto no trecho A quanto no trecho B, que algumas vírgulas foram circuladas e outras não. Por quê? Porque a vírgula ela é utilizada para separar elementos enumerados, ou seja, apresentados em sequência em uma frase. Aqui na letra A da nossa atividade está perguntando: que função as vírgulas que foram circuladas exercem em ambos os trechos? Você vai responder que função a vírgula tem, essas vírgulas que foram circuladas do trecho. Na letra B está escrito: nos trechos, circule de amarelo as vírgulas que não aparecem circuladas anteriormente. Na letra C está dizendo: essas vírgulas foram utilizadas para enumerar um elemento que faz parte de uma sequência, ou isolar uma explicação, ou isolar na frase uma expressão que indica tempo ou lugar. Letra D. Agora, leia outro trecho extraído do texto. O Alexandre, meu melhor amigo, chegou atrasado. Nesse caso, as vírgulas foram utilizadas como uma função diferente das duas anteriores. Com qual intenção elas foram utilizadas nesse trecho? Em um texto, a vírgula pode assumir diversas funções e hoje você estudou 3 delas. Como existem ainda muitas outras, a vírgula é uma pontuação que precisa ser continuamente estudada. Vamos rever o que nós vimos até aqui. A vírgula pode ser utilizada para separar elementos enumerados, ou seja, apresentados em sequência em uma frase. Veja outro exemplo extraído do texto que você leu. Almocei, levantei da mesa, peguei minha pasta. Ou seja, vírgulas que separam elementos enumerados ou apresentados em sequências. Aqui na frase, o que essas vírgulas significam? Elas separam elementos enumerados, ou seja, o Tiago, ele primeiro almoçou, segundo, levantou da mesa e terceiro, peguei a pasta. A vírgula, ela serve para separar essa sequência de coisas que ele fez. Outra função da vírgula é isolar no texto expressões que indicam tempo ou lugar. Por exemplo, para que de noite eles não me fizessem milhões de perguntas. A vírgula nesse texto, ela está como função de isolar o quê? A expressão que indica o tempo. Qual é o tempo dessa frase? Para que de noite eles não me fizessem um monte de perguntas. Ou seja, o tempo dessa frase está aqui isolado entre 2 vírgulas, de noite. Essa também é uma das maneiras que nós podemos usar a vírgula. Um outro exemplo, mais aqui embaixo, está escrito:
No caminho, fui pensando no que tinha acontecido. Se uma das funções da vírgula é isolar no texto expressões que indicam tempo ou lugar, nessa primeira frase, nós vimos um exemplo que expressa o tempo, que era o de noite. Nessa segunda frase, nós vamos ver uma expressão que indica lugar, ou seja, no caminho. No caminho é um lugar. E aí você isola com uma vírgula e continua. Fui pensando no que tinha acontecido. Por fim, você refletiu sobre o uso da vírgula para isolar um termo explicativo na frase, ou seja, o aposto. Veja no outro exemplo. Minha mãe leu todas as cartas e descobriu que me correspondo com o Felipe, o menino australiano, e com o Rolemã, o canguru. Aqui vemos duas vírgulas e elas são separadas. Vou ler a frase de novo. Minha mãe leu todas as cartas e descobriu que me respondo com o Felipe, o menino australiano, e com o Rolemã, o canguru. Aqui nessa frase, vemos 3 vírgulas, que elas estão separando o aposto. O que é o aposto na frase? Aposto é a característica de alguém. Ou seja, aqui nessa frase, temos o Felipe, vírgula, o menino australiano. O menino australiano é o aposto, que é a característica do Felipe, vírgula, e com o Rolemã, vírgula, o canguru. O canguru é o outro aposto da frase, que é a característica do Rolemã. E aqui nós usamos a vírgula para isolar esse explicativo da frase. Os dígrafos. Nós vamos falar sobre os dígrafos. Os dígrafos acontecem quando 2 letras representam uma única emissão de som, ou seja, um único fonema. Mas atenção, com as duplas Q e U, G e U, é possível a formação de dígrafo apenas quando são seguidos das vogais E ou I. Porém, isso não vale para todas as palavras escritas com GUE e GUI e QE, QI. Por exemplo, em aguentar e tranquilo não há formações de dígrafos. Os dígrafos são formados por CS, SS, RR, XC e S e cedilha. Ficam sempre em sílabas separadas. Já aqueles formados por LH, CH, NH, QU e GU ficam sempre na mesma sílaba quando for necessário separá-los em sílaba. Leia os trechos abaixo extraídos do mesmo texto. Voltei à cozinha e coloquei o bilhete em cima da mesa. A aula de português já tinha começado quando ele entrou na classe. Nesses exemplos, você vai observar que no livro, os dígrafos eles estão circulados. Aqui na letra A do nosso exercício está dizendo: em algumas palavras, duplas de letras foram circuladas. O que elas têm em comum? Elabore uma explicação sobre o que você observou. E na letra B está dizendo: por que a dupla de letras QU na palavra quando não foi circulada? Na letra C está dizendo: nas palavras circuladas, as duplas de letras representam dígrafo, encontros consonantais ou encontros vocálicos. Na letra D está dizendo: no quadro a seguir, circule apenas as palavras que contêm duplas de letras que formam um único fonema, ou seja, um único som. Dica: são 14 palavras.
Você vai olhar aqui nesse quadro. Nesse quadro nós temos 16 palavras, só que apenas 14 delas formam um único som. Letra E. Separe as sílabas das palavras que você circulou no quadro e observe o que acontece com os dígrafos. Depois, circule-os. Dica: se você ficar em dúvida sobre a separação silábica de uma palavra, procure-a no dicionário. Todas as palavras que você circulou apresentam dígrafos, ou seja, tem uma dupla de letras que, quando pronunciadas, formam um único fonema, um único som. Letra F e última questão. Agora, escreva no quadro os dígrafos que aparecem nas palavras que você circulou, de acordo com a separação silábica delas. Aqui no quadro tem dígrafos que ficam na mesma sílaba. Nesse quadro você vai escrever os dígrafos que ficam na mesma sílaba quando você precisa separar em sílaba a palavra. E no outro quadro tá dígrafos que ficam em sílabas separadas, quando você precisa separar a palavra em sílabas, que os dígrafos ficam separados.